Há dias em que o céu parece desabar sobre a nossa cabeça. Dias em que o relógio gira, mas o tempo parece parado. Dias em que o coração grita, mas ninguém escuta. Você já viveu um desses dias? Aquele tipo de dia em que a alma se arrasta, o peito aperta e a vontade é apenas desaparecer? Pois foi num dia assim, num dia insuportável, que a coragem nasceu dentro de mim. Não foi num dia de sol, não foi num momento bonito, foi num daqueles dias em que chorei até perder a voz, em que olhei para o céu e perguntei, Deus, até quando? Mas foi justamente aí, no momento em que eu mais quis desistir, que percebi algo poderoso. Deus não me abandonou, Ele estava silencioso, mas estava ali. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, 18. E foi então que compreendi. A coragem que hoje me sustenta não nasceu da calmaria, mas da tempestade. Foi na dor que aprendi a me ajoelhar. Foi na perda que aprendi a confiar. Foi na fraqueza que descobri a força que só vem do alto. Cada lágrima que caiu foi uma semente. Semente de fé, de esperança, de resistência. E o que parecia o meu fim era, na verdade, o começo de uma nova versão de mim. Porque quando tudo desaba, é aí que Deus fala mais alto. É no silêncio das dores que o Espírito sussurra as verdades mais profundas. Você acha que foi o dia insuportável que te quebrou, mas na verdade foi ele que te moldou. Sabe, existem momentos em que tudo parece perdido, em que o peso da vida se torna insuportável. A dor se torna uma companhia constante e o medo parece mais presente que a fé. Eu me lembro de noites em que deitei sem forças, olhei para o teto e pedi apenas uma coisa: Deus, me ajuda a aguentar mais um dia. E Ele me ouviu. Mesmo quando o silêncio parecia dizer o contrário, Ele me ouviu. Porque Deus não fala apenas em palavras. Às vezes, Ele responde em sustento, responde em paz, responde em força quando você pensava que não tinha mais nenhuma. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Essa foi a promessa que me manteve de pé. Porque coragem não é nascer forte. Coragem é continuar mesmo quando o chão desaparece. Coragem é chorar, mas não desistir. É andar com medo, mas ainda assim dar o próximo passo. E foi nesse processo, entre lágrimas e orações, que percebi que Deus não me queria perfeito. Ele me queria presente. Ele não esperava que eu tivesse todas as respostas. Ele só esperava que eu continuasse confiando. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. E foi ali, naquele ponto em que eu já não tinha mais forças, que o Espírito Santo começou a trabalhar no invisível. Ele não mudou o cenário de um dia para o outro, mas começou a mudar o meu coração. Tirou o desespero e colocou fé. Tirou o medo e colocou propósito. Tirou o porque eu e me fez enxergar o para que isso. E naquele instante, eu entendi algo que transformou tudo. Deus não permitiu o dia insuportável para me destruir. Ele permitiu para me despertar. O Senhor cumprirá o seu propósito em mim. Salmo 138, 8. O que parecia o fim era o início de um recomeço. E eu comecei a enxergar que cada dor escondia uma lição. Cada perda carregava um propósito. Cada lágrima escondia um renascimento. Porque foi quando tudo perdeu o sentido que eu comecei a viver pela fé. E viver pela fé é viver acreditando que Deus está fazendo algo, mesmo quando nada parece estar acontecendo. A coragem não nasce pronta. Ela é lapidada em cada queda, em cada oração feita no escuro. Deus usa o insuportável para nos ensinar o inquebrável. E é nesse ponto que a alma descobre: a dor não é o fim, ela é o processo da transformação. A coragem, ela não chegou de repente.
Ela não desceu do céu em forma de milagre visível. Ela foi nascendo aos poucos, entre os cacos do que um dia eu fui, entre as lágrimas que ninguém viu cair, entre as madrugadas em que o corpo cansava, mas a alma insistia em continuar orando. Foi ali, no meio do caos, que Deus começou a me moldar com o fogo das provações. E o que antes era medo começou a se tornar força. O que antes era desespero começou a se tornar fé. O que antes era desânimo começou a se tornar coragem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a voar, não porque o vento mudou, mas porque aprendi a abrir as asas, mesmo em meio à tempestade. A coragem que habita em mim hoje não veio de um dia bonito. Ela veio do dia em que chorei e ainda assim agradeci. Veio do dia em que perdi e ainda assim confiei. Veio do dia em que não entendi nada, mas escolhi acreditar que Deus ainda tinha um plano. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Essa verdade queimou dentro de mim, e eu percebi. Cada dor tinha um propósito, cada queda tinha um motivo, cada silêncio de Deus era, na verdade, um preparo. Porque foi nos dias mais escuros que Ele acendeu a luz dentro de mim. Foi quando ninguém acreditava que Ele me lembrou. Eu ainda acredito em você. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27:1. E quando essa voz ecoou dentro do meu espírito, eu entendi que não precisava ser forte o tempo todo. Eu só precisava deixar Deus ser forte em mim. A coragem que habita em mim não é minha, ela é dele. É o reflexo da presença de Deus me sustentando, mesmo quando eu não consigo sustentar a mim mesmo. E foi aí que tudo mudou. O medo que antes me dominava começou a recuar. A tristeza que me consumia começou a perder força. E o que antes parecia o fim se transformou no início de uma nova história. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Salmo 121:5. Cada passo que dei, mesmo tremendo, foi guiado por Ele. Cada decisão, mesmo incerta, foi abençoada por Ele. E cada lágrima, mesmo escondida, foi recolhida por Ele. Tu contas as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Salmo 56:8. Foi então que percebi. A coragem não nasce da ausência da dor. Ela nasce do encontro com Deus no meio dela. E foi nesse ponto, quando já não havia mais nada além de fé, que o impossível aconteceu. Foi ali, no exato momento em que o coração se partiu, que Deus começou a reconstruir tudo do jeito certo. O chão que me derrubou foi o mesmo onde Ele me levantou. Eu pensei que era o fim. Pensei que Deus tinha se calado para sempre. Mas o silêncio dele não era ausência, era trabalho. Enquanto eu chorava, Ele planejava. Enquanto eu desmoronava, Ele construía. Enquanto eu dizia, não dá mais, Ele respondia, espera, porque ainda não acabou. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Foi nesse instante que algo dentro de mim mudou. O mesmo chão que me derrubou se tornou o altar onde Deus começou a me levantar. Eu senti a presença dele me cercando como nunca antes. Não era uma voz audível, mas uma paz que tomava conta do meu peito. E essa paz não veio porque as circunstâncias mudaram, mas porque eu mudei dentro delas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Deus não me tirou do vale de imediato, mas caminhou comigo dentro dele. E foi aí que entendi. Ele não quer apenas me livrar das dores, Ele quer me transformar através delas. Cada ferida virou testemunho,
Cada lágrima virou aprendizado, cada perda virou direção. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. E a manhã chegou. Mas ela não trouxe só a luz, trouxe propósito, trouxe entendimento, trouxe a coragem que eu não sabia que tinha. Foi no dia insuportável que eu descobri o que é depender totalmente de Deus. Porque quando tudo ao meu redor desabou, eu percebi que Ele era o único que nunca saiu do lugar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Salmo 23:4. E ali, entre o pó e as lágrimas, o Espírito Santo sussurrou dentro de mim. Agora você entende? Eu não te deixei cair para te envergonhar. Eu te deixei cair para te ensinar a levantar comigo. Foi nesse instante que entendi. A coragem que habita em mim não nasceu da força, nasceu da entrega. Não veio da autoconfiança, veio da dependência. Não foi gerada em vitórias, mas em derrotas que Deus transformou em degraus. Mas Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. E hoje eu sei, com toda a certeza que existe no meu espírito, que os dias mais insuportáveis foram, na verdade, os dias mais produtivos do céu. Porque foi neles que Deus trabalhou onde ninguém via. Foi neles que Ele construiu a coragem, que agora eu entendo. A coragem que habita em mim não nasceu do que deu certo, mas do que doeu. E se você está vivendo um dia insuportável agora, saiba, é nesse exato lugar que Deus está forjando a sua força. O e hoje me sustenta. Hoje, quando olho para trás, eu entendo. A coragem que habita em mim não veio de um dia bonito. Veio de um dia que doeu tanto que eu achei que não aguentaria. Veio de um dia em que o coração sangrou, em que as lágrimas viraram oração, em que a esperança parecia distante demais. Mas foi ali, naquele exato momento, que Deus me ensinou o que é a verdadeira força. Força não é nunca cair, é levantar todas as vezes, mesmo quando o corpo treme. Coragem não é não sentir medo, é continuar mesmo com medo. E fé é seguir acreditando mesmo quando tudo parece perdido. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confia o meu coração e dele recebo ajuda. Salmo 28:7. E se hoje você está atravessando um dia insuportável, eu quero que ouça com o coração o que vou te dizer. Esse dia não é o fim. É o início daquilo que Deus está preparando para te transformar. Pode parecer que Ele está em silêncio, mas o silêncio de Deus é o solo onde Ele planta a tua nova versão. É onde Ele escreve o próximo capítulo da tua história. Um capítulo de cura, restauração e vitória. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Salmo 126:5. Então, não amaldiçoe o dia difícil. Agradeça por ele. Porque é nele que Deus revela quem você é de verdade. É nele que Ele desperta a coragem que já habita dentro de você, mesmo que adormecida pela dor. E quando tudo parecer pesado demais, fecha os olhos e diga: Senhor, eu não entendo, mas confio. Não vejo saída, mas sei que o Senhor está comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37:5. Porque Ele vai fazer. Vai transformar o pranto em riso, a dúvida em fé, a fraqueza em força e o medo em coragem. Deus vai usar exatamente esse dia insuportável, para mostrar que Ele nunca deixou de cuidar de você. E um dia você vai olhar para trás e perceber, foi esse dia que te fez forte, foi esse dia que te ensinou a orar, foi esse dia que acendeu em você a chama da coragem que ninguém mais poderia apagar. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Então, levanta a cabeça. Respira fundo. Você não está sozinho. O mesmo Deus que te sustentou até aqui vai te levar muito mais longe do que você imagina. Hoje é o dia de recomeçar. Hoje é o dia de transformar o insuportável em testemunho. Hoje é o dia de deixar Deus escrever o resto da tua história. E se essa mensagem falou com o teu coração,
Não guarda só para você. Tem alguém agora precisando ouvir o que você ouviu. Então curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que esteja passando por um dia difícil. Porque talvez o seu simples gesto de fé seja exatamente a resposta que alguém está orando para receber. E nunca se esqueça, a coragem que habita em você não nasceu de um dia bonito. Nasceu do dia em que Deus te mostrou que até o insuportável pode ser o começo de um milagre.